2 Samuel capítulo 6, versículo 1 em diante. Diz assim o texto da palavra de Deus. Você achou? Amém? Diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balaim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual invocava o nome do Senhor, o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aimô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levantando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, pau de faia, como também com harpas e com saltérios e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. Chegaram à eira de Nacon. Estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto da arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rótura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi o Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Repita comigo: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a casa e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificaram bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças. Repita comigo: com todas as suas forças, diante do Senhor. Estava Davi cingido de um efode de linho. Assim Davi e toda a sua casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor da cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, no meio da tenda de Davi, que ele armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas ao Senhor. Aleluia. E acabando Davi de oferecer os holocaustos, as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, e cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. Aleluia. Amém. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Glória a Deus, porque Ele é Deus sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, queremos te louvar pela tua palavra. Que o Senhor continue ministrando ao nosso coração nessa noite. Que o Senhor continue falando a nossa vida, assim como o Senhor tem falado nessa celebração. Que a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero traçar aqui um plano de fundo para que você entenda um pouco sobre o que eu quero falar hoje. Davi, ele acabara de se tornar rei de Israel nesse momento. A Bíblia fala que a primeira atitude de Davi, quando ele se tornou rei de Israel, foi o quê? Eu vou trazer a arca de Deus para o lugar devido. Amém? Eu vou trazer a arca de Deus para o lugar aonde ela nunca deveria ter saído. Ou seja, Davi, ele coloca em honra aquilo que precisa ser honrado. Ele fala assim: olha, não adianta eu ter um reinado se eu não tenho uma presença.
Tem muita gente que quer estabelecer um reinado sobre a sua vida, mas não quer a presença de Deus. Não adianta, um reinado sem a presença de Deus é apenas, você vai ter apenas súditos, vai ter apenas glória pessoal. Mas Davi, ele entende o que? Eu preciso trazer a presença de Deus para o lugar certo. Para quê? Para que Deus seja glorificado, porque a glória pertence a Deus. A Bíblia diz, o salmista diz assim: uma coisa disse o Senhor, e eu a ouvi 2 vezes, que a glória pertence a Ele, o poder pertence a Deus. Então, tudo que Deus fizer aqui nessa casa, Ele faz para a glória dEle, para o louvor do nome dEle, para que o nome dEle seja exaltado. Se tem alguém que tem um nome maior do que o nome de Deus, está errado. Sabe o que é que eu gosto aqui nessa igreja? Eu amo aqui na comunidade, é que as pessoas conhecem mais a comunidade do que me conhecem. E eu acho isso tão legal, gente, quando alguém fala assim, quando eu falo assim, eu sou o pastor da comunidade Semear. Eu falo, não acredito, o senhor é o pastor? Eu falei, sou eu mesmo. E eu fico, por quê? Porque o nome que precisa ressair é o nome do Senhor Jesus. É esse nome que precisa ser conhecido acima de todo nome, amém? A própria palavra de Deus diz que o nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobrará toda língua e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele tem o nome acima de todo o nome, amém? Então, o que que Davi ele faz? Davi ele vai colocar em honra aquilo que precisa ser honrado. Davi ele fala assim, não adianta eu ter um reinado sem eu ter a presença. Não adianta eu ter uma vida sem eu ter a presença. Não adianta eu ser bem sucedido sem eu ter a presença. Não adianta, sabe? Porque tem muita gente que é muito bem sucedido em um bocado de coisa, mas não tem a presença de Deus. E às vezes isso vai acabar o quê? Roubando o teu coração, roubando a tua vida. Porque a presença de Deus é que vai trazer equilíbrio para você. É a presença de Deus que vai trazer equilíbrio para a sua caminhada, vai trazer equilíbrio para a sua vida. Então preste atenção, Davi, ele agora toma uma decisão e ele fala assim, eu vou ter que restabelecer o pilar principal de uma nação. E o pilar principal era o quê? A presença de Deus. Qual é o pilar principal da sua vida? É a presença de Deus. Qual é o pilar principal, irmão, daquilo que você está construindo? Qual é o pilar principal da sua família? Qual é o pilar principal da sua casa? É a presença de Deus? Ou será que você está preocupado com tantas outras coisas ao seu redor e você tem se esquecido da presença de Deus? Quantas pessoas estão abandonando a presença de Deus? Quantas pessoas estão trocando a presença de Deus por uma satisfação pessoal, por uma briga pessoal, por uma falta de perdão, por eu ter razão? Ah não, eu tenho razão, pastor, e está se distanciando de Deus por causa disso. Davi ele pega a arca e ele fala assim, eu vou colocar no lugar devido. Eu vou colocar no lugar que ela deve ser colocada, no lugar de honra. Você precisa começar a colocar Deus no lugar de honra na sua vida, no seu casamento, na sua família. Você precisa parar de entregar aquilo que sobra para o Senhor, e você precisa começar a entregar aquilo que você tem de melhor ao Senhor. Você precisa entregar aquilo que você tem de melhor ao Senhor. Por quê, irmão? Porque muitas vezes nós temos entregado aquilo que sobra. Eu costumo dizer que eu não gosto de orar quando vou dormir. Eu não gosto. Por quê? Porque eu já estou com sono. Aí o cara ajoelha para orar quando vai dormir, aí vai orar. Quem já dormiu aqui orando? Levanta a mão aqui. Quem já dormiu orando? Sabe por que você dormiu orando? É porque você deu o final do dia para Deus. Essa é a verdade. Você vai dizer, pastor, mas eu só tinha esse tempo. Não, espreme. Acorda mais cedo um pouco. Quem sabe 5 minutos de oração vai resolver o teu dia todo e você nem sabe. Quem sabe 5 minutos de entrega, de primícia. Deus gosta das primeiras coisas, Daniel. Deus gosta das coisas excelentes.
O nosso Deus é um Deus de excelência. Ele gosta das primeiras coisas. Como alegra o coração dele quando ele encontra uma pessoa que está disposta a dar tudo que tem para ele. Como alegra o coração de Deus quando aquela pessoa, ela chega e ela separa aquilo que de melhor ela tem para entregar ao Senhor, para entregar no altar do Senhor. Da sua vida, olha, eu tenho todo o meu dia, eu tenho 24 horas, o que é que eu vou entregar para Deus? Eu vou entregar o melhor que eu tenho. O melhor que eu tenho. Então nós não podemos entregar para o Senhor aquilo que sobra. Nós devemos entregar ao Senhor aquilo, sabe, aquilo que é de direito. Amém? Então Davi, ele coloca a arca no lugar correto, no lugar de honra. E Deus espera que nós venhamos dar um lugar de honra para Ele. Entretanto, isso aqui foi na época de Davi, mas agora eu vou mudar um pouquinho aqui. Nós vamos lá para o livro do profeta Ageu. Ageu capítulo 1, versículo 2. Diz assim, Ageu capítulo 1, versículo 2, assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes as vossas casas forradas, enquanto essa casa está deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolhei poucos, comei, porém não vos farteis, bebeis, porém não vos sacieis, vestivos, porém ninguém se aquece, e aquele que recebe o salário, recebe-o no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei a madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. O que estava acontecendo no meio desse povo? Nós temos um cenário de honra, amém? Um cenário de honra a Deus, onde Davi pega a arca e ele traz para onde? Para o lugar devido. Mas aqui agora nós temos um cenário de desonra a Deus, aonde o profeta Ageu, ele era profeta na reconstrução do templo. Nós tivemos o primeiro templo de Salomão, aonde foi erguido. Esse primeiro templo, ele foi destruído. O povo de Israel foi levado para o cativeiro babilônico. Nesse cativeiro babilônico, o povo passou 70 anos, onde Deus curou o povo da idolatria. E logo depois disso, foi enviado Neemias, foi enviado ali Esdras para a reconstrução do templo. E esse templo estava sendo reconstruído. Mas o que acontece? Quando o povo foi para Jerusalém, quando o povo se colocou em Jerusalém reconstruindo o templo, chegou no meio da construção, aquele povo desanimou. E aquele povo estava mais preocupado nas suas coisas do que nas coisas do Senhor. Aquele povo estava mais preocupado em reconstruir a sua casa e deixando a casa de Deus o quê? Vazia. E quando eu falo casa de Deus aqui, entenda, nesse período era o templo. Mas agora nós estamos falando de nós, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em nós. Então nós somos a casa de Deus. Então quando eu falo isso, eu estou dizendo para você, você precisa colocar Deus em honra na sua vida. A sua vida precisa honrar a Deus. O seu caminho precisa honrar a Deus. As suas atitudes precisam honrar a Deus. Sabe, querido, os seus negócios precisam honrar a presença que há na sua vida. Sabe esse jeitinho que às vezes a gente tem, jeitinho brasileiro, isso é coisa do diabo, irmão. Você precisa honrar a Deus nos seus negócios. Você precisa honrar a Deus a sua palavra. Você precisa honrar a Deus, sabe, querido, sabe, naquilo que você faz, nas suas negociações. A sua vida, ela tem que, você precisa entender que a sua vida carrega a presença de Deus. Quem eu carrego em mim? Eu carrego o Espírito Santo. Todos que conhecem a Deus precisam estar prontos para honrar e temer o nome dele, todos. E aí eu quero te dar alguns passos hoje, para que você entenda que como nós podemos perder a presença de Deus. Você vai dizer, pastor, nós podemos perder a presença de Deus? Podemos.
o Icabode pode estar na nossa vida. Foi isso que o profeta disse, Icabode, foi-se a glória de Deus. A glória de Deus não está mais no meio do povo, sabe? Como é que pode acontecer isso? A Bíblia, ela vai dizer aqui que o povo estava mais preocupado com as suas coisas do que com as coisas do Senhor. Ele estava mais preocupado em fazer as suas vontades do que as vontades do Senhor. E isso foi afastando o povo de quê? Do propósito que Deus tinha na vida daquele povo. E isso foi afastando o povo da presença de Deus. Ninguém acorda de manhã e diz: vou me afastar da presença de Deus, não. O inimigo vai colocando coisas na sua vida para fazer você se afastar da presença de Deus. Vai criando situações para que você venha se distanciar da presença de Deus, para que você venha se afastar. E quando você se afasta da presença de Deus, primeiro, você perde a perspectiva do mover de Deus na sua vida. Você deixa de... Irmão, quando você está na presença de Deus, tudo que acontece ao seu redor é Deus. Quando você está na presença de Deus, o pneu furou, é porque Deus tem um livramento para a minha vida, aleluia. O carro bateu, não, é porque Deus tem algo melhor para a minha vida, maior lá na frente, Deus vai fazer na minha vida. Mas quando você está longe da presença de Deus, o pneu furou, aí você começa a dar nome feio, você começa a gritar, você começa a se chatear, você começa, sabe, por quê? Porque você não tem a presença na sua vida. Então você está revelando ali aquilo que você possui, porque a própria palavra de Deus diz que a boca fala o que está cheio o coração. Nós precisamos manter hoje, irmão, acesa a chama da presença de Deus na nossa vida. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia vai dizer que havia no meio daquele povo, havia o que, irmão? Havia um sacerdote, havia Davi, havia uma arca, e havia ali também, sabe, onde a arca estava? Onde é que a arca estava? A arca estava no meio dos fariseus, no meio dos inimigos deles. A arca estava no meio daquele povo, sabe, filisteu. E a Bíblia fala que Davi, quando ele assume a liderança, ele diz: eu vou buscar a arca, eu vou trazer a presença novamente para o meio de Israel. Mas como é que ele faz isso? Ele faz da maneira errada. Ele faz do jeito errado. Ele faz do jeito dele. Olha para mim, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você quiser levar a sua vida espiritual do seu jeito, vai dar errado. Enquanto você quiser carregar a presença de Deus do seu jeito, vai dar errado. Ah, pastor, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque eu acho aquilo outro, porque eu acho que deve ser assim. Eu acho. O que é que a Bíblia está dizendo, irmão? O que é que a palavra está dizendo? Existia uma maneira, Léo, que deveria ser trazida a arca, mas Davi não se atentou. Ele falou: não, eu vou fazer do meu jeito. E quantas pessoas estão hoje querendo fazer a obra de Deus do jeito dela, da forma dela, com as intenções do coração dela, sem ouvir o que Deus está dizendo, sem ouvir o que a palavra de Deus está afirmando. E sabe o que acontece? A gente faz desse jeito, a gente quebra a cara, a gente se distancia, a gente se afasta. Olha o que aconteceu, irmão. Um homem morreu porque ele fez do jeito errado. E tem muita gente morrendo espiritualmente, irmão. E quando eu falo morrendo espiritualmente, eu não estou falando apenas que eles estão se desviando, porque o lugar que tem mais desviado hoje é dentro da igreja. Como assim, pastor? Pessoas que estão dentro da igreja, mas que não carregam mais a presença de Deus. Porque estão fazendo as coisas do seu jeito, da sua forma. Nós precisamos trazer a chama do Espírito para dentro do nosso coração de novo, amém, irmão? Nós precisamos voltar hoje a viver o primeiro amor, aleluia. O Senhor nos chama hoje, nessa noite, para um ambiente de arrependimento, um ambiente de vida, sabe? Eu sei que às vezes nós estamos cansados, eu sei que às vezes nós estamos atarefados. Essa semana eu me vi cansado, irmão. Quinta-feira eu estava cansado, teve mochila nas escolas, teve que resolver problema na Fraga Maia,
Tive que abrir a igreja do Sim, para o cara instalar ar-condicionado, voltei. Irmão, Sim é longe, irmão, é longe, é mais longe que Santa Bárbara. É ou não é, Diego? Não é melhor a gente ir para Santa Bárbara do que ir para o Sim, velho? O Sim é longe, velho, com força. E quando você pega aquele engarrafamento ali, irmão, eu falei, Jesus do céu. Eu fui lá, abri a igreja, voltei cansado, tomei um banho em casa, falei assim, rapaz, minha vontade é ficar em casa. Eu falei, mas eu tenho que pregar hoje de noite. Eu falei, peguei minha motinha e cheguei lá. Os irmãos, e aí, pastor, como é que o senhor está? Estou cansado, velho. Estou cansado. Estava cansado. Muito cansado. Mas eu tinha uma presença de Deus na minha vida. Eu estava com a presença de Deus. Eu falei, Jesus, eu vou pregar o que aqui hoje? Jesus falou assim, você vai pregar sobre paixão. Eu falei, Jesus do céu. Parecia que eu estava pregando para mim naquela noite, sabe? Quando você prega para você, você está anunciando e você mesmo está... Tinha 22 pessoas no culto. 6 pessoas entregaram a vida para Jesus naquela noite. Eu fiquei olhando as pessoas se convertendo assim, eu falei, meu Deus do céu. E Jesus dizendo para mim assim, cala a boca, porque é a minha presença que faz. Cala a boca, porque sou eu que faço. Aleluia. Nós precisamos aprender que o mais importante que nós precisamos carregar na nossa vida é a presença de Jesus. Você vai ver que quando Davi ele vai fazer da forma correta, ele vai fazer cheio de paixão, ele vai fazer cheio de desejo, ele tem brilho no olho, sabe? Ele tem o desejo de fazer aquilo, ele estava fazendo da forma errada, mas ele volta para Jerusalém e fala, não, agora eu vou fazer da forma certa, agora eu vou orar aqui. E a Bíblia fala que ele chama as pessoas, e ele começa agora a fazer, irmão, da forma certa. E qual foi a forma que Davi ele fez? Davi ele fez primeiro com sacrifício. Você não carrega a presença de Deus sem sacrifício. A forma certa, em primeiro lugar, foi com sacrifício. Foi dando, sabe, o melhor. A Bíblia fala que a cada 6 passos ele matava um boi, sabe? Ele sacrificava o Senhor. Ele sacrificava a Deus. Sabe o que é que nós estamos precisando, irmão? Sacrificar as nossas madrugadas. Sacrificar, meu irmão, sabe, os nossos desejos, os nossos projetos, os nossos sonhos, e dizer assim, não, o mais importante na minha vida é a tua presença. Não existe, irmão, olha para mim, não existe carregar a presença de Deus sem sacrifício, sem renúncia, sem negar a si mesmo, sem dizer não. Às vezes nós queremos tantas coisas de Deus, mas nós não estamos conseguindo abrir mão de nada. Olha, você precisa começar a abrir mão hoje, irmão. Você precisa começar a colocar sacrifício, porque quando você sacrifica, Deus não está se importando com o seu sacrifício, Ele está se importando com o seu coração. O seu sacrifício revela o seu coração. Quando Abraão pegou seu filho e levou para lá para o altar para sacrificar, o que é que Deus queria? Deus queria o filho de Abraão? Não, Deus queria Abraão. Se Deus te pedir algo difícil hoje, será que você sacrifica? Não existe presença sem sacrifício. Por isso que a gente tem que se desdobrar em 10 mesmo na igreja, irmão. Os meninos estavam fazendo a trade esse dia, falou assim, eu vou fazer a trade. Eu sou da comunidade Esperança, e o pastor não deixa a gente ficar um final de semana em paz. Não pode não. A vida toda tem que ser para Jesus. O dia todo tem que ser para Jesus. Nós estávamos perdidos e nós fomos encontrados, irmãos. Estávamos longe, Ele nos aproximou. Estávamos, aleluia, mortos os nossos pecados. E a Bíblia fala que uma luz brilhou sobre a nossa vida. Nosso nome estava escrito para a condenação, e Ele acendeu o nosso nome no livro da vida. E nós precisamos dar tudo para Ele. Sacrificar a nossa vida, sacrificar o nosso coração, sacrificar o nosso tempo, sacrificar tudo que nós temos, irmão. Por quê? Porque o sacrifício vai determinar a sua entrega.
Nós precisamos parar de querer dar pouca coisa para Deus. A gente está precisando, deixa eu te falar, irmão, todo avivamento vem de uma entrega extravagante. Preceitos de avivamento, arrependimento e entrega extravagante. Todo avivamento você vai ver, irmão, ele vai ter essas características: arrependimento e entrega extravagante. Arrependimento em oração, em choro e entrega extravagante. Todo mundo larga pai, larga mãe, larga irmão, vai seguir, vai viver a vida. Sabe, quando tem um avivamento, sabe o que acontece? Os missionários são enviados para o mundo todo. Por quê? Porque todo mundo larga a faculdade, larga emprego. Quem sabe que nós estamos precisando, sabe, é entender esse ambiente do sacrifício. Davi, ele volta lá e ele diz: eu não posso carregar a presença de qualquer jeito, eu preciso carregar a presença com sacrifício, eu preciso carregar a presença sacrificando, sabe? Então não existe presença de Deus sem sacrifício. E você precisa trazer hoje, sabe? O que você tem nas suas mãos para sacrificar hoje, irmão? Ah, pastor, Cristo já pagou tudo pela minha vida, amém, eu creio nisso também, irmão. Mas eu vou dizer para você, Ele pagou tudo também para que você entregue tudo para Ele, para que a sua vida seja entregue, seus sonhos sejam entregues, seus projetos sejam entregues. E tem pessoas aqui nessa noite que Deus já pediu algumas coisas e você está segurando aí, irmão. É tempo de você entregar, é tempo de você abrir mão e você dizer: não, Deus, eu vou fazer a tua vontade para a minha vida. Mas a gente não quer mais sacrificar. Antigamente na igreja o povo dizia assim, né? Tem que pagar um preço. Quem já ouviu isso aí? Que nada, pastor, não tem que pagar preço nenhum mais. Hoje o crente não quer mais pagar preço. Hoje o crente quer aguinha com açúcar. Se o pastor apertar muito, ele some da igreja. É um evangelho relax, fast food. O que é que você quer comer hoje? Está à sua disposição. Mas esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus diz assim: aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, por amor a mim, não é digno de mim. O evangelho de Jesus diz assim: quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. O evangelho de Jesus tira o pescador das redes. O evangelho de Jesus tira o coletor de impostos da coletoria. O evangelho de Jesus, ele transforma a vida do homem, e há uma entrega poderosa para aquele homem. Eu acho interessante que quando Jesus foi ensinar os discípulos, e Jesus estava dentro do templo, você sabe qual foi o lugar que Jesus ficou? Na coletoria, no gasofilácio. Porque Jesus queria ver a entrega das pessoas. E a Bíblia fala que uma multidão dava o quê? Muito dinheiro. Deitaram fortunas naquele dia. Mas teve uma mulher que ela trouxe 2 moedinhas. Aquelas 2 moedas, trazendo para os dias atuais, é 30 minutos de um trabalho, de um dia. 30 minutos só. Ela pega as 2 moedas e ela coloca lá. E Jesus fala assim: para tudo, para tudo. Os discípulos ficaram assim: por quê? Ele disse: essa mulher entregou mais do que todo mundo. Porque o reino de Deus não é sobre quantidade, é sobre intensidade. É a intensidade da sua entrega, a intensidade do seu sacrifício que vai revelar o seu coração, que vai revelar o que você deseja, o que você vive. É a intensidade daquilo que você está fazendo. Aí Jesus olha os discípulos e fala assim: mas todo mundo está dando uma grande quantidade de dinheiro. Jesus falou: mas da pobreza dessa mulher, ela sacrificou tudo que ela tinha. Será que da limitação do nosso tempo a gente consegue sacrificar tudo que nós temos? Será que da limitação financeira nós conseguimos entregar tudo que nós temos? Porque não existe, irmão,
presença sem sacrifício. Se você quer carregar a arca da aliança para o lugar devido na sua vida, você precisa aprender a sacrificar. Sacrificar sem questionar, obedecendo a Deus. Amém? Segunda coisa que Davi, ele tinha ao carregar a aliança. Na primeira vez que ele, a arca da aliança, a primeira vez que ele carregou, ele simplesmente carregou. Mas na segunda vez, o texto diz assim: e Davi saltava e dançava de alegria em cada sacrifício. Se você quer carregar a presença de Deus na sua vida, irmão, você tem que ter uma vida contente, uma vida com contentamento, uma vida com alegria, uma vida com satisfação. Você tem que parar de se alegrar só quando as coisas estão dando certo na sua vida. Você tem que parar de se alegrar só quando a conta está recheada. Você tem que parar de se alegrar apenas quando as coisas estão indo de vento em popa. Quando você bate a meta, você se alegra. Não! A gente se alegra quando a porta está fechada. A gente se alegra quando a porta está aberta. A gente se alegra quando a porta, sabe, ela escancarou. A gente se alegra quando a gente está com saúde. A gente se alegra quando a gente está doente. A gente se alegra, irmão, porque a alegria está na nossa vida. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Filipenses 4, 12. Quem sabe o 13 você sabe de cor, porque é o que os pregadores usam aí. Mas ninguém leu o 12. Bota o 11 aí logo. Não digo isso como por necessidade, porque aprendi a contentar-me. Ou seja, eu aprendi a estar alegre em todas as situações. Versículo 12. Sei estar o quê? Abatido, e sei também ter o que? Abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter abundância, como a padecer necessidade. Ele está dizendo: eu posso ter abundância e eu posso padecer necessidade. Aí no versículo 3 ele vai dizer: eu posso. Esse aí você sabe. Esse você sabe de qual é salteado. Todo mundo grita isso, né? Mas o que ele está querendo dizer na palavra é que nada vai mudar quem ele é. Nada vai mudar o contentamento dele. Nada vai mudar a alegria dele. Nada vai mudar, aleluia, aleluia, sabe, a celebração dele. Nada vai mudar a vida dele. Por quê? Porque ele aprendeu o segredo de andar contente. Ele aprendeu o segredo com Davi. Davi, quando estava trazendo a arca da aliança, ele falou: eu não posso trazer a presença de Deus triste. Eu não posso trazer a presença de Deus de qualquer forma. Não, eu quero sacrificar, mas eu também quero me alegrar com o meu sacrifício. Eu quero me alegrar com o sacrifício que eu estou fazendo. Você não tem... Às vezes a pessoa chega na igreja, irmão, para dar o dízimo, irmão. Ela vai dar o dízimo triste, dá o dízimo alegre, dá a oferta alegre. Celebra, se contente. Tenha uma vida de contentamento, irmão, e você vai ver que a arca da aliança vai entrar na sua vida. Ela vai ser colocada no lugar certo, e no momento que ela for colocada no lugar certo, aleluia, as portas vão se abrir. Deus vai fazer grandes milagres na sua vida. Ele vai operar na sua casa, Ele vai salvar a sua casa, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai transformar a cidade, Ele vai transformar a nação, porque Deus está no lugar de honra. Quem coloca Deus no lugar de honra são os adoradores, são os filhos dele, são os homens que conheceram Deus. Davi conheceu Deus, irmão, você não sabe. Davi conhecia quem era Deus. Davi, um menininho pequenininho, baixinho, ruivinho, ninguém dava nada por ele. Davi tinha tudo para dar errado na família dele, mas ele conhecia Deus. Se você está aqui hoje, quem sabe você tem tudo para dar errado, mas se você conhecer Deus, dá tudo certo na sua vida. Dá tudo certo na sua vida, irmão.
Davi foi um homem forjado na presença de Deus. Davi foi um homem que conhecia o Senhor. Olha a história de Davi, irmão. Olha a vida de Davi. A Bíblia fala que Deus havia rejeitado Saul, e Deus chega para o profeta Samuel e diz assim: olha, eu escolhi um rei segundo o meu coração. Sabe? E Samuel diz assim: aonde é que eu vou? O Senhor direciona ele, vai até a casa de Jessé, porque lá no meio da casa de Jessé eu escolhi um homem segundo o meu coração. Davi pega lá, ele veste a estola sacerdotal, mas ele também pega o chifre cheio de azeite. Ele falou: não, eu vou como sacerdote, mas eu vou como profeta também, porque é uma mudança de estação, então eu vou levar o chifre também. Ele leva o chifre cheio de azeite, vai para a casa de Jessé, chega para Jessé e fala assim: chama os teus filhos, porque eu vou consagrar. Eu vou consagrar e Deus vai levantar. Ele não fala nada, fala: chama os teus filhos para a consagração. A Bíblia fala, olha para mim, que Jessé chama 7 filhos, mas Jessé tinha 7 filhos? Ele tinha 8. Davi não estava na fila do pai dele. Davi não era conhecido do rei. Davi não era conhecido de ninguém, irmão, mas Davi era conhecido de Deus. Deus conhecia o coração de Davi. A Bíblia diz que consagrou os 7 filhos ali, estavam ali, orando, buscando, e vai Abinadab, e Deus fala assim: não é esse que eu escolhi não, esse é muito forte, muito grande. Passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, passa 7 filhos. E Deus fala: não escolhi nenhum deles, nenhum. Samuel vira para Jessé e fala assim: você não tem mais filhos não? Ele falou: tenho. Ele está apacentando ovelhas, mas ele não tem jeito de rei. Ele não tem jeito de rei, mas ele tem sacrifício de rei. Ele não tem aparência de rei, mas ele tem adoração de rei. Deus nesses últimos tempos vai levantar pessoas que não têm aparência, mas que são. Samuel diz assim: nós não nos sentaremos até que o menino chegue. E vai chegando o menino Davi, todo cheio de bosta de carneiro, todo melado, fedendo, agoniado. Por quê? Porque quase nunca o pai dele chamava ele. Ele queria saber por que o pai tinha chamado ele. Na hora que Davi desponta, Deus fala para Samuel: esse é o menino que eu escolhi. É ele. Ele não tem aparência, mas ele tem sacrifício. Ele não tem aparência, mas ele tem um coração de rei. Aleluia. Esse menino aí me conhece. Esse menino sabe quem eu sou. Esse menino sabe o projeto que eu tenho para essa nação. Eu falei com esse menino, e esse menino sabe tudo. Aleluia. Sabe, querido, quem sabe você está esperando, irmão, uma adoração em algo extraordinário e muito grande. Deus está dizendo para você: não, o que eu quero que você entenda é que você é um escolhido meu, aleluia, que você é separado por mim. Para quê? Para me adorar, para viver uma vida comigo, para entregar, para sacrificar, para se alegrar com a minha presença. A gente consegue se alegrar com a picanha, mas não consegue se alegrar com a presença. Tua presença vale mais do que o ouro, do que a prata. Davi, ele entra ali, e Jessé fica assustado. Samuel pega aquele chifre, irmão, cheio de azeite, derrama na cabeça do menino aqui assim, ó. Sabe, Deus estava mudando uma estação no meio daquele povo. Sabe por quê? Porque aquele povo achava que o rei tinha que ser forte e bonito, e Deus falou: não, o rei tem que ser segundo o meu coração, tem que ser segundo a minha vontade, segundo aquilo que eu estabeleci. Davi sai dali e vai para onde? Vai apacentar a ovelha de novo, porque não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Não é na sua hora, é na hora de Deus. Davi volta lá, passa anos apacentando ovelhas, até que um dia ele é promovido, limpador de cocô de ovelha. Agora ele é entregador de marmita. E o pai dele fala: vai entregar as marmitas para os teus filhos, irmão que está na guerra. Ele vai entregar a marmita lá, quando ele vê um gigante.
falando mal de Israel, ele joga a marmita do lado e fala assim: como é isso? Quem é esse incircunciso para falar do Deus Todo-Poderoso? Não, eu vou lutar contra você. Miúdo, irmão. Porque o homem, Léo, quando ele carrega a presença de Deus, o fraco é forte, o pequeno é grande, porque é a presença. Não tem nada a ver com aquilo que a gente pode fazer, tem a ver com a presença que a gente carrega, tem a ver com a presença. Então Davi, quando ele diz assim: eu vou enfrentar, o que é que Saul faz? O que é que a gente faz? O que é que Saul fez lá? Saul falou assim: vou botar uma armadura em você. Pega Davi daquele tamanho e coloca a armadura de Saul. Você vai lutar com ele com a minha armadura. A minha armadura é poderosa. Davi coloca aquela armadura pesada, fala: não estou aguentando nem levantar o braço dessa armadura. Davi fala: não é dessa forma que eu luto, porque eu aprendi. Davi fala assim: que eu aprendi que a minha luta não vai ser ganha pela minha força, a luta vai ser ganha pela presença que eu carrego. Por isso que ele chega para o gigante e diz: tu vens a mim com carros e cavalos, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estou no meu nome, eu estou no nome de quem me enviou. E quem me enviou é mais forte que Golias. Quem me enviou é mais forte que o meu problema. Quem me enviou é mais forte que a doença. Quem me enviou é mais forte do que as situações difíceis da minha vida. Quem me enviou é mais poderoso. Davi derruba aquele gigante. Davi se levanta como um grande guerreiro. Eu poderia passar a noite falando da vida de Davi, mas eu quero pular para o final das vidas dele. Davi se torna rei de Israel e Davi agora traz a presença de Deus para a vida dele. Mas o que é que acontece com a vida de Davi? É o que tem acontecido com muitos cristãos nos dias atuais. Ele se acomoda. Davi havia sido chamado para ser o quê? Homem de guerra, indo para frente de batalha. E Davi faz o quê? Davi fica dentro do palácio. Nós temos que ter cuidado com a acomodação. E temos que ter cuidado com os palácios. Porque palácio está derrubando muita gente. Tem muito palácio derrubando o homem de Deus aí. Tem muito palácio derrubando pastor, derrubando irmão, derrubando irmã. Tem muito palácio derrubando. Por quê, irmão? Porque o palácio é confortável, mas o evangelho é desconfortável. O evangelho é desconfortável. É no calor, é no sol quente. Eu com pena de Chad Daniel na quinta-feira, irmão. Tomou o sol todo na moleira, o americano. Eu falei: vai morrer, vai morrer. Ficou vermelho que nem um camarão, irmão. E ele olhou para mim assim: sabe o que é que eu olho? 58 anos tem aquele coroa, irmão. Não dá 58 anos, está inteiro todo. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, importante estudantes ficarem na sombra, eu fico no sol. É o desconforto do evangelho, é o desconforto da cruz, é o desconforto de onde Deus nos coloca para anunciar a Jesus. Sabe? Davi disse: não quero essa, não é essa minha armadura. Davi vai com a armadura dele, irmão. Davi pega as pedrinhas dele, Davi pega o badog dele. Davi destrói aquele gigante, mas lá no final da vida Davi cai. Davi fica num palácio e olha por cima e vê Betseba e cai. Por que ele cai? Porque ele deixou de sacrificar, porque ele deixou de adorar, porque ele deixou de se alegrar. E quando você deixa de ter uma vida de sacrifício, de adoração e de alegria, você vai tender a cair sempre na sua vida. Mas essa noite Deus te trouxe aqui porque Ele quer colocar a arca no lugar devido. Onde estão os carregadores da arca? Eu sou um carregador da presença de Deus, irmão. A presença de Deus está na minha vida. Aonde eu chego, ela chega. Aleluia.
aonde eu coloco a planta dos meus pés, a presença de Deus está. Amém? Assim é na sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Então Deus nos convida nessa noite a nós carregarmos essa arca.